bem-vindo e muito bem-vinda a esse quadro da Sapiência Musical. Eu sou a Dani Dezembro, do canal Posso Tocar, e é aqui nesse quadro onde nós conversamos o que envolve o universo do conhecimento musical, para que você aprofunde o teu conhecimento musical. Por isso que esse é o quadro da Sapiência, para que então você compreenda o que é necessário para que você aprenda e evolua na música, se tornando capaz de tocar músicas cada vez mais avançadas, 10 vezes mais rápido, independente de qual seja o instrumento que você toque, que você pratique, que você estude. O tema que eu escolhi para a gente conversar nesse quadro, nessa videoaula de hoje é o seguinte: como, Dani, que eu posso ser mais eficaz no aprendizado musical? Como que eu posso otimizar os resultados que eu alcanço e dar um start realmente, ser um aprendizado que vai tendo resultados reais, que eu percebo no dia a dia e que a um médio e longo prazo fique notório. Seguinte, quando a gente pensa essa questão, é uma questão muito importante, aliás, e a resposta para isso é a seguinte: você precisa entender e se apropriar do que é essencial em cada camada musical naquele repertório que você está estudando. Eu vou explicar isso melhor. Como assim, Dani? Na verdade, para que a gente seja mais eficaz no nosso aprendizado musical, nós precisamos otimizar a nossa estratégia de aprimoramento musical. Porque o que a gente faz para se tornar bom? Nós desenvolvemos o hábito do estudo, onde a gente tenta, erra e a gente tenta de novo, não desanima, né? Porque o erro é normal, é natural, faz parte. A gente tenta de novo e tenta de novo. E essa estratégia de tentar e tentar e tentar, e a cada tentativa você volta corrigindo os seus erros e você vai lapidando, a cada tentativa você volta corrigindo seus erros e vai lapidando, de novo, a cada tentativa você corrige mais alguns erros e vai lapidando, ela é natural do processo de desenvolvimento de uma habilidade musical, mas ela é o que segura a eficiência do nosso aprendizado musical. Porque a gente gasta muito tempo nessas inúmeras voltas para que a gente vá lapidando, vai lapidando. Muitas das vezes, essas inúmeras voltas podiam ser reduzidas pela metade se você tivesse consciência do que tem naquele teu repertório que você está estudando, seja ele uma música ou um estudo técnico ou algo que você está praticando ali dentro da sua jornada de desenvolvimento técnico e que você consegue olhar para aquele repertório e enxergar nele o que é essencial mesmo em cada camada musical. Porque nós precisamos ter a capacidade de fazer um raio-x, escanear a música que nós estamos tocando, analisar essa música e entender quais são as preocupações que eu devo ter, a que eu devo me atentar para que eu consiga realmente passar pelo âmbito da camada rítmica e fazer ela corretamente naquela música, pelo âmbito da camada melódica e fazer tranquilamente naquela música, pelo âmbito da camada harmônica e extrair o melhor que eu tenho dali, da camada da musicalidade, que é a nossa quarta camada, e como que isso impacta o resultado que eu vou tirar sonoro, interpretativo, e também da camada técnica, ou quais são as minhas preocupações técnicas que vão se amarrar a todas essas outras preocupações, essas outras camadas. Nós temos que ser capazes de olhar para a música e fazer esse escaneamento mesmo. Cada música tem o seu perfil de preocupações, na verdade, de padrões, de necessidades, de atenção que a gente tem que ter, na verdade, para que aquelas questões musicais que estão dando corpo àquela camada naquela música sejam resolvidas. O que as pessoas geralmente fazem quando estão aprendendo ali o seu instrumento, estão com uma nova música e pegam uma nova música para tentar avançar um pouco mais no instrumento, ou um novo estudo, um novo exercício? Como que geralmente todo mundo faz? Pega a partitura dessa música, se estiver aprendendo por partitura, ou pega a cifra dessa música, se estiver aprendendo pela cifra, ou pega o áudio da música, se estiver aprendendo de ouvido, enfim. Nós pegamos o modelo que nós temos à nossa disposição, à nossa frente, a partitura, a cifra, o áudio, enfim, a gente pega aquela nossa referência, olha para ela e pensa, como que eu toco isso? E começa a se preocupar com as questões técnicas para resolver aquilo.
como que eu toco isso aqui, onde eu tenho que colocar minha mão, como que eu faço esse acorde, como que eu posiciono o arco, como que eu faço essa nota aqui, que digitação que eu uso, como que eu vou fazer essa sequência, essa frase. As pessoas não pensam o seguinte, bom, isso aqui tem que estar soando de que forma? Nossa, tá soando dois tempos, eu tô sentindo sempre dois tempos aqui, entendi, então eu tenho que ter essa preocupação e não sair fora desse pulso. Eu tô percebendo também que tá o tempo todo dentro da região de sol maior, então eu preciso nessa região de sol maior estar atento ali, estar usando as notas, as primeiras notas da escala de sol. Então então é uma sensação ali do pentacorde de sol maior. Tá bom, entendi. Então, e aqui desse lado aqui? Nossa, eu tô percebendo que só usa acorde 1, 4 e 5. Usa o 6 também. Nossa, é 1, 6, 4 e 5. Essas progressões aqui. Tá, entendi. Tá bom. As pessoas não pensam isso. A maioria não pensa. E eu tenho certeza que você que tá me ouvindo também não pensa. O seu primeiro pensamento é, como que eu toco isso aqui? E aí nós olhamos para a camada técnica e começamos a buscar as soluções, os mecanismos técnicos necessários, sim, para que eu execute aquilo que está à minha frente ali. Só que a camada técnica é apenas uma das camadas. Então, nós fazemos um escaneamento da camada técnica. E as outras? Que outras preocupações que nós estamos deixando de lado e o quanto elas, de fato, estão nos proporcionando um avanço musical que está muito aquém do que a gente poderia ter, um avanço musical lento. Por quê? Porque quando você fica apenas fazendo aula de instrumento e você vai conhecendo as necessidades, o que você precisa dominar tecnicamente, você não expande o seu olhar para as necessidades musicais. Claro que ao longo do caminhar da sua aula de instrumento, lá na frente, seu professor de instrumento vai começar a tocar nesses assuntos musicais. Ele vai começar a trazer sim para você apontamentos sobre orientações rítmicas, melódicas, harmônicas, da sua interpretação, mas é lá na frente. No começo, ele não vai te abordar dessa forma, ele vai te ensinar questões técnicas, porque ele precisa te ajudar a começar a caminhar tecnicamente. E também porque ele tem um curto tempo de aula. Ele não tem o dia inteiro para te dar aula, ele tem 1 hora no máximo ali, uma vez por semana. Então ele tem que tirar o máximo de proveito desse tempo que é precioso que você está com ele. Então ele prioriza. E lógico, ele vai priorizar no que ele tem de melhor para te oferecer, que é a capacidade de domínio técnico instrumental. Porém, como vai sendo um processo de condução do seu desenvolvimento musical muito lento, você vai tendo uma eficiência de aprendizado musical também muito lenta. E às vezes a gente acha que a gente está fazendo aula de música, mas a gente não faz aula de música. A gente faz aula de instrumento e nós confundimos esse conceito, sabia? É uma curiosidade, porque, por exemplo, quando eu fiz aula de música na minha vida? Eu fiz aula de instrumento a vida toda, comecei desde os 8 anos de idade. Não a vida toda, né? Mas eu comecei criança, eu comecei com 8 anos de idade e não parei mais. Então eu fiz aula de instrumento a vida toda. Mas eu não fiz aula de música, eu não tinha consciência de estar fazendo aula de música. Você sabe quando que eu comecei a ter consciência de ter aula de música? Quando eu comecei a ter que dar aula, quando eu comecei a ensinar. Sabe por quê? Porque eu fiz aula de teoria, de harmonia, a vida toda. No conservatório, enquanto eu estava no conservatório, enquanto eu estava tendo aula particular, enquanto eu estava na faculdade. Só que todas essas formas de estudo musical, teórico, harmônico, eram separadas da minha prática. Eram aulas em separado. E até aí tudo bem, mas acontece que eu não fazia a conexão e eu não era ajudada também, ninguém me auxiliava na conexão com a prática. Ainda assim, eu sobrevivi e fui me desenvolvendo tecnicamente. Porém, eu cheguei e comecei a dar aula. Depois, lá com os meus 20 anos de idade, eu comecei a dar aula. E eu comecei a perceber que as orientações técnicas não eram suficientes para que eu conseguisse possibilitar que o aluno extraísse o melhor som possível, a melhor interpretação. Ficavam coisas frias, às vezes até tecnicamente bem dominadas, quase virtuosísticas de alguns alunos já, mas musicalmente pobre, musicalmente frio.
Então eu comecei a perceber que às vezes eu fazia coisas intuitivas que eu não tinha consciência didática, pedagógica de como passar isso para os alunos. E aí eu comecei a me capacitar pedagogicamente, buscar outros cursos, outras capacitações, e eu fui percebendo que sempre eu aprendi teoria pura, harmonia pura, desvinculada de uma prática e não consciente do quanto esse conhecimento entra na interpretação, entra no domínio musical. Então eu não passava isso para os meus alunos, sabe? Às vezes a gente acha que é suficiente fazer aula desse jeito, mas para você ter ideia, demorou muito tempo para que eu despertasse o meu olhar para o que eu sei hoje. E quando eu falo que demorou muito tempo mesmo. Eu fiz 10 anos de aula no conservatório, 10 anos de aula no conservatório e depois mais 5 anos de graduação, então foram no mínimo 15 anos aí e eu não tinha essa consciência. Eu acho que é muito tempo para eu poder criar consciência da linguagem musical. Eu fazia as coisas por tentativas, erros, volta, corrige, refaz. Então eu gastei muito tempo refazendo coisas. E lógico, vai refazendo, chega uma hora que fica muito bom e você vai crescendo, mas é bastante tempo que se leva. Então, não basta a gente ter uma ótima leitura musical para que a gente consiga extrair tudo que tem numa música e analisar essa música e extrair dela o que a gente tem que buscar para começar a tocar ela com um bom domínio, com uma boa musicalidade, com uma boa interpretação. Não basta. Na verdade, quando a gente tem uma boa leitura musical, nós apenas sabemos transformar sons e símbolos em sons. Nossa, a tia Dani tá trocando tudo, né? Meu cérebro pensa lá na frente e troca. Nós apenas sabemos transformar símbolos em sons. Nós aprendemos a decodificar, nós estamos alfabetizados. Mas isso não faz a gente trabalhar, educar o nosso corpo, estudar, prevendo coisas, antecipando coisas, evitando esse processo de voltar para corrigir, volta para corrigir. A gente vai lendo, mas ler é diferente de estar tocando. Tanto é que eu costumo dividir o nosso estudo em 2 fases, e eu sempre comentava isso com os alunos. Nós temos a fase em que você está na leitura da música, que você está aprendendo aquela música, e depois você tem a fase do treinamento da performance. São 2 fases completamente diferentes. A sua habilidade de leitura musical possibilita que você chegue na performance, mas ela não é suficiente sozinha para te levar para uma boa performance. Porque quando a gente está nessa fase da performance musical, as nossas preocupações são nas camadas, em como eu vou extrair ali daquele cerne o que realmente eu tenho que estar atento na hora de trazer uma boa interpretação. A leitura musical faz a gente apenas ser um decodificador, um leitor. É como se você pensar alguém que está lendo um texto e alguém que sobe em cima do palco e declama esse texto e interpreta esse texto. É completamente diferente. Então, Dani, mas música, talvez você pense assim, Dani, mas música é assim mesmo, música demora anos para aprender, né? É normal esse processo. Você falou que demorou 15 anos para começar a despertar o seu olhar para a linguagem musical, para começar a se posicionar diante do instrumento, no meu caso o piano, se posicionar diante do piano e ter condições de entrar num processo de treinamento da performance, de educar o corpo para aprimorar o teu repertório de forma antecipada, não voltando e corrigindo, mas já fazendo o correto. É normal, Dani, música demora anos. Música só demora anos para se formar, para a sua consciência musical se formar, quando o seu estudo musical foi apenas focado no desenvolvimento instrumental, como o meu foi. Senão não demora anos. É mais ou menos como você falar assim para mim, que demora muito tempo, demora-se anos para que alguém consiga se alfabetizar e que consiga ter ainda o processo de formação lógico, do pensamento lógico reflexivo para entender o que ele está falando, o que ele está lendo. Vai demorar muitos anos para a pessoa se alfabetizar e também ter condições de compreender o que ele é capaz de ler. Não é assim, não se demora anos.
Quando a gente pensa na quantidade de tempo que leva, nós temos que entender que isso está conectado com a ideia da virtuosidade, de tocar peças extremamente complexas do ponto de vista técnico. Mas assim, eu digo extremamente, peças que são muito desafiadoras, alto nível técnico-interpretativo no seu instrumento. Isso demanda um tempo, sim, considerável, de alguns anos, porque nós precisamos desassociar, controlar movimentos corporais que são muito desafiadores e onde as correções são em detalhes mínimos que fazem muita diferença. Então, nesse processo de lapidação lá do topo das habilidades musculares, aí sim a gente considera um período maior, porque precisa-se de um treinamento diferenciado, de uma imersão, de quantidades de horas de estudo também diferenciada, que quem é um músico de alta performance pode compartilhar e sempre compartilhe. Você provavelmente já viu esses músicos dizerem a quantidade de horas que eles estudam por dia, enfim, assim, assado, ok? Mas nós não temos que aceitar como natural o fato de levar anos para que você consiga entender o processo da linguagem musical. Então, Dani, mas eu não estudo música formalmente porque eu gosto de música, mas eu não gosto de ficar estudando música formalmente, eu não tenho essa intenção de estudar música formalmente. Eu quero estudar, eu quero assim, tocar, sabe? Porque eu gosto de música, mas do jeito que você fala, parece que eu tenho que entrar no âmbito de um estudo aprofundado. E eu não sei se eu tenho coragem, disposição e vontade para fazer isso. Pensa o seguinte, você gosta de música. Por gostar de música, provavelmente você quer tocar o seu instrumento bem tocado. Ou você vai aceitar tocar meia boca, mais ou menos? Toca mais ou menos, assim, só toca um pouquinho e já te satisfaz? Provavelmente não. Quem gosta de música, gosta de sentir que está tocando de verdade, que está tocando bem. Não necessariamente virtuosisticamente, mas bem, com confiança, fazendo legal, arrepiando a plateia que te ouve, seja sua família, seus amigos, a sua comunidade na sua igreja. Você quer sentir que você toca legal, não é? Então, pensa agora nas pessoas que você conhece, que estão no seu círculo de amizade e que tocam bem. Pensa se eles entendem apenas do instrumento ou se eles entendem de música e de tudo que está envolvido dentro da linguagem musical. Pensa você aí, as pessoas que você conhece no seu círculo e que tocam bem, que você percebe que tocam bem. Como está o conhecimento musical delas? Com certeza, elas têm um conhecimento diferenciado da música, porque você não precisa ser um profissional de música para querer estudar e imergir num estudo musical que vai fazer você se apropriar do entendimento, da compreensão da estrutura musical, e é o que te garante independência, é o que te garante maturidade, é o que te garante possibilidades criativas, que te faz ser capaz de manipular o material musical, de repente para criar um jingle, para criar uma própria música, para colocar a música numa poesia, para fazer uma versão diferente daquele repertório que você toca, sabe? Para colocar a sua identidade, para colocar a sua marca no meio musical onde você está. E independente de ser um profissional, é por uma questão de prazer e de saber que está fazendo bem feito. E se você também pensa, Dani, eu já sei de tudo isso e eu até sei o que eu tenho que fazer porque eu sempre acompanho as suas aulas e eu já vi muita coisa que você fala sobre isso, só que assim, eu não estudo dessa forma, eu não executo, eu não aplico isso porque eu não tenho paciência para estudar dessa forma. Nem paciência, e eu acho que estudar de uma forma mais aprofundada, mais formal, rouba meu tempo, rouba muita energia. Eu gosto de ficar tocando, sabe? Pegar meu instrumento e começar a tocar e de boa assim, levar mais na maciota. Na verdade, quando você tem esse tipo de pensamento, o teu estudo musical, ele está muito influenciado por uma visão errada de como a gente deve compreender o estudo teórico, harmônico, de percepção. É uma visão, provavelmente, como foi a minha, quando eu estudei lá atrás, durante os 15 anos, onde eu desconectava da prática totalmente, não era conectada com a minha prática, onde eu fazia uma coisa fora da prática, onde eu não era ajudado a engajar, a unir o que eu estudo aqui e coloco dentro da minha prática interpretativa, do resultado que eu tiro, das preocupações que eu tenho que ter na hora que eu estou tocando.
É um estudo mecânico e é aquele estudo onde a teoria fica só pela teoria, para você entender como uma cultura musical, onde você entende, você está cada vez mais culto musicalmente, mas só. Então é um tipo de estudo que você percebe que não agrega na sua prática. Por isso que você tem essa sensação de que você está gastando energia e tempo à toa. Então eu te digo, quando está um estudo assim, de fato você está gastando tempo e energia à toa, de fato. Porque vai demorar muito tempo, como demorou para mim, para você fazer o clique e mudar a tua visão e unir as duas coisas e entender como elas andam, como elas andam juntas, como elas não se separam. Mas Daiane, vamos lá, né? Se eu não ficar focado só na teoria, se eu ficar focado, na verdade, só na prática, cara, eu aprendo a tocar música muito bem. Tem muita gente aí que é músico intuitivo e que não estuda tanto e toca pra caramba. Dá pra tocar muito por prática, por você assistir, por você ver modelos, ver pessoas e você reproduzir. Dá sim, e eu não nego que dá. Só que você vai desenvolver uma alta habilidade técnica, quase próxima de um virtuosismo. Sim, mas você não vai alcançar independência, maturidade musical. Você vai ficar sempre dependendo de um modelo, de alguém fazer para você ver como ele faz e aprender. Você precisa que alguém seja um modelo o tempo todo. E até quando você vai pagar o preço de ficar assim também, dependendo? O tempo todo de ter um modelo, de ter uma gravação, de ter um vídeo, de ver alguém fazendo e você reproduz. Porque não tem outro caminho. Se você ficar apenas indo pela prática, você vai ficar sempre num processo de aprendizado por imitação. E é um processo que não sai disso. Ele fica nesse ciclo sem fim. Até quando? Pensa, até quando você vai pagar o preço dessa dependência? Essa dependência significa para você tempo, significa para você grana, porque você às vezes vai ter que ficar pagando aulas e esse professor que você paga, seja online, seja presencial, seja numa escola, enfim, ele é o teu modelo, você aprende, mas quando que você vai cortar o cordão umbilical de conseguir fazer coisas por si só também? Entende? Então, nós precisamos entender que para que a gente fique cada vez mais eficaz no nosso processo de aprendizado musical, nós vamos ter que puxar as rédeas do conhecimento musical para nós, de fato. E quando você se posicionar diante de uma nova música, você tem que ter uma forma de condução do seu estudo diferenciado. Eu tenho uma música que eu separei, que eu quero mostrar aqui para vocês, para ilustrar esse raciocínio todo e o que eu tô falando aqui de se posicionar diferente, de como avaliar. Eu separei um tema, uma música mesmo, um tema para violino. Na verdade é um tema de Schumann que foi adaptado para 2 violinos, então está arranjado para 2 violinos. E ele tá num livro de técnica de violino mesmo. A autora, como é que chama? Maya Beng, esse é o nome dela, da autora desse livro. É um tema de Schumann, bonito, e eu vou projetar a partitura para que vocês possam acompanhar comigo agora. E se por um acaso você quiser ter essa partitura em mãos também, eu deixo já avisado que eu disponibilizei ela dentro do nosso canal do Evoluindo na Música no Telegram. Então você pode pegar essa partitura lá para acompanhar também, tá bom? Em alguns canais, como por exemplo no Instagram e no TikTok, quem me acompanha não consegue ver na tela a partitura, então pode acompanhar acessando essa partitura pelo Telegram. Pega lá dentro do Telegram no grupo do Evoluindo na Música, que depois você pode ver com calma e acompanhar o raciocínio. Mas o fato é que eu trouxe essa música aqui para vocês porque eu quero que a gente analise qual seria o posicionamento que a maioria das pessoas fariam e que é um posicionamento errado, entre aspas, é um posicionamento comum, mas errado no sentido de otimizar o teu resultado musical. Na verdade, é um posicionamento que vai fazer você ficar tentando corrigir, erra, volta, corrige, e isso vai atrasando cada vez mais a sua eficiência, o seu aprendizado musical. Então veja essa partitura, dá uma olhada nela aí agora. O que seria normal o que seria o comum, assim, a atitude comum que você iria fazer se você pega uma partitura dessa e você toca violino? Você iria olhar para ela de cara e ia pensar o seguinte: que notas são essas?
ia se preocupar com a afinação dessas notas e como que você produz essa nota no teu instrumento. Então, automaticamente você já ia se remeter a uma preocupação técnica de pensar como é que eu faço a movimentação do arco, como que eu ponho a posição, que posição que eu uso para tirar essas notas, como que eu vou fazer para desenvolver esse som do melhor jeito possível, como que eu tenho que estar a minha postura. Então, você automaticamente vai pensar nas questões técnicas. É ou não é? Deixa aí nos comentários comigo. Automaticamente você vai pensar como eu faço isso no meu instrumento. E aí, às vezes, você vai olhar para essa partitura aí e vai pensar, tem o tempo das notas, né? Eu tenho que pensar no tempo das notas, né? E aí eu vou pensar no tempo das notas também. Às vezes, porque na maioria das vezes o que você vai querer fazer é buscar uma gravação para ouvir como essa música é, ou pedir para o seu professor tocar para que você possa ouvir como ela é. Então você tem uma referência de como ela possa soar. E por essa escuta que você vai ter, você vai seguir a sua leitura, despreocupado das questões rítmicas em si. Você meio que memoriza a questão rítmica, então você usou um modelo de uma escuta que tem um lado positivo, que uma vez que desenvolveu o teu ouvido musical, a tua memória musical, sim, mas te tornou dependente dessa escuta para que você consiga executar essa melodia, certo? E aí você iria começar, e aí você vai de repente tropeçar, vai voltar e vai corrigir, é o natural, é o mais comum, é o que na verdade acontece. E você vai, não que, veja, eu tenho que te prevenir também que eu não estou falando assim que quando nós nutrimos o nosso conhecimento das camadas musicais, quando nós nutrimos a nossa habilidade musical, você não vai errar na hora que está estudando. O erro é natural, faz parte do processo, mas acontece que quando você nutre esse conhecimento, você diminui muito a frequência desses erros, porque na verdade você não erra para corrigir, você já para antes e fala, isso aqui é difícil, peraí, deixa eu já tentar fazer isso aqui mais devagar. Na verdade você tem um estudo onde você desconstrói a música, você não fica tentando fazer ela inteira do começo ao fim certo, porque você sabe que não funciona e não vai conseguir fazer isso. Então você já estuda meio desconstruído, você vai por partes e aí você vai montando esse quebra-cabeça da música de novo como se fosse um Lego, onde você junta peças e forma o todo de novo. Muda a sua forma de se posicionar. Se você tem o conhecimento para escanear essa partitura e para fazer o raio-x do que é essencial em cada camada, o que você teria de capacidade de extrair antes de começar a executar ela é o seguinte. Na camada rítmica, por exemplo, você já ia observar o impulso, o movimento da Ana Cruz para começar todas as frases musicais. Porque todas as frases musicais começam em Ana Cruz, não só a primeira. A primeira frase musical que está aí, na linha do primeiro violino, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Si, do Mi, Do, Mi, Si. Essa é a primeira frase. Ela começou em Ana Cruz. Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Si. A Ana Cruz traz movimento de impulso. É como se fosse uma gangorra. Sabe quando um desce para a outra entrar? Né? Desce a gangorra para o outro subir, né? Na verdade, assim, desce e o outro entra na brincadeira de subir. Aí esse desce e o outro sobe. A gangorra, a Ana Cruz faz essa gangorra. Ela traz movimento para a frase movimentar. Ela traz impulso para a frase movimentar. Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Si, Mi, Do, Mi, Si. Aí vai começar outra frase de novo em Ana Cruz. Si, Do, Si, Lá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá. Vai começar outra frase com Ana Cruz. Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Si, Mi, Do, Mi, Si. Outra frase com Ana Cruz. Si, Do, Si, Lá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré. Peguei um tom grave. Fá, Mi. Entendeu? Você já ia observar de cara a importância de você fazer uma rítmica apoiada nesse movimento da Ana Cruz, que está em todas as frases. Outra coisa que você iria observar é que mesmo internamente numa mesma frase, tem movimento de Ana Cruz. Como, por exemplo, quando você vê o começo da segunda frase tá lá na primeira pauta, no finalzinho, no último compasso. Tá assim, né, ó. Si, Do. E aí começa. Do, Si, Lá, Sol. E aí tem uma descida. Do, Si, Lá, Sol pra segunda pauta. Do, Si, Lá, Sol. Aí de novo na cruz. Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá. Tentei oitavar agora.
E tem uma anacruse, não é que é uma anacruse, na verdade é uma sensação de um contratempo, porque quando vai começar a segunda frase, vem a anacruse, si, do, e aí vem, no, si, lá, sol, sol, narará. Então a gente às vezes não enxerga esse movimento quebrado dos motivos da frase. E isso até nos remete a uma dimensão já da camada melódica, onde a gente está enxergando esses pequenos motivos articulados em contratempo, porque eles começam na parte fraca do tempo 1. Si, do, agora começa aqui, ó. Do, si, lá, sol, começa aqui, ó. Sol, fá, mi, ré. Entendeu? Você já vai enxergando isso. Outra coisa que você enxergaria é que é um pulso binário. Na verdade, é um compasso binário. Então tem 1, 2, 1, 2. E você tem que ter essa preocupação. 1, 2. 1, 2, para 1, 2, para 1, 2. Você vai sentir esse tempo aqui o tempo todo. Tem que sentir isso. Você iria pegar isso logo de cara na camada rítmica. Outra coisa, você ia começar a observar a resposta que o segundo violino faz para quem está tocando o primeiro violino em contratempo. De novo. Porque o primeiro violino faz o segundo violino responde sol, mi. Tá vendo? Sol, mi, para, pirum, para, pirum. Tá vendo esses pirum que eu cantei? É a resposta do segundo violino em contratempo ao que o primeiro violino falou. Então você tem que esperar uma resposta em contratempo. Eu parei, se eu tô fazendo o primeiro violino, pirum, ara, pirum, ara, pirum. Você vai esperar a resposta em contratempo, porque você está analisando a segunda voz também. Mas eu não toco a segunda voz, mas e daí? A segunda voz vai soar no todo. Se você entende o papel que ela está tendo, você interpreta melhor, você ajuda a conduzir melhor o resultado final. Na camada melódica, o que você iria ver aqui? Que as frases elas vão acontecendo de 4 em 4 compassos. Como eu te falei, a primeira frase é mi, do, mi, si. Acabou. Começa a segunda frase. Si, do, si, lá, sol, sol, fá, mi, ré, mi, fá. Terceira frase. Sol, fá, mi, ré, nanã. E você ainda iria ver que numa questão formal tem frases repetidas, a terceira é igual à primeira, e você vai vendo que existe uma questão de formar períodos, que são períodos muito similares, onde a primeira e a segunda frase são bem próximas à terceira e à quarta frase. Isso já te propicia memorização, te propicia você não precisar gastar tanta energia na leitura novamente, porque você fala, é igual a frase? Ah, entendi. Então tá, então a minha preocupação técnica basta ser acionada pelo mecanismo da repetição. Eu tenho que lembrar o que eu fiz e eu faço a mesma coisa. Eu não fico gastando energia, preocupado em errar a técnica, porque você já aprendeu a fazer a técnica das primeiras frases, você só repete aqui. É muito bacana ver isso. E ainda na camada melódica, você vê que tem uma conversa entre os dois instrumentos. E você precisa conversar com o outro músico. Tem uma conversa, é como se um falasse assim, ó. Quem vai participar? E o outro fala, eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Tem uma conversa. Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Então você escuta, você brinca, você joga a bola da pergunta, o outro responde. É muito legal você perceber que tem esse diálogo entre as linhas dos dois instrumentos. Do ponto de vista harmônico, na camada harmônica, se você parar para pensar, o violino não é um instrumento harmônico. O violino não faz acorde. Não tem acorde no violino. Pois é, mas quando você olha essas linhas aqui, essas duas escritas aqui, você percebe de cara, lá no terceiro, na verdade no segundo compasso, que há um acorde de Mi menor, formado pelas notas dos dois instrumentos. O primeiro violino está fazendo Si e Mi no segundo compasso. O segundo violino faz Sol e Mi. Resumindo, eles fazem as notas Mi, Sol e Si. São as três notas que formam o acorde de Mi menor. Isso já mostra para você que a música está numa tonalidade de Mi menor, de fato, aquele Fá sustenido ali
poderia ser a sugestão da tonalidade de Mi menor ou de Sol maior, mas já entrou um Mi menor de cara. E você vai percebendo, quando você tem um conhecimento das notas do acorde, que existe uma movimentação de acorde 1, no compasso seguinte vai para Lá menor, acorde 4. Então existe uma movimentação de fazer cadência plagal, que é uma cadência não tão tensa, não tão de expectativa. Então isso induz a sua forma de interpretar, de sugerir dinâmicas, porque quando vai para a segunda frase, existe sim uma forma de cadenciar onde a segunda frase termina no acorde dominante. Então você, quando está tocando, você termina a segunda frase mais na expectativa. A segunda frase é Si, Do, Si, Lá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá. Ela termina em termos de sonoridade mais ampla, mais som, você tira mais som do teu instrumento, porque está na expectativa do acorde de Si maior ali. Si maior é o dominante de Mi menor. Ele terminou a segunda frase sem resolver, ele ficou na expectativa, tá tenso, tá no ar. Isso te induz a um crescendo que você pode encaminhar. Si, do, si, lá, sol, e deixa no ar para na terceira frase que vai resolver esse acorde começar mais suave. Entende? Isso vai trazendo ideias de sonoridade que não estão escritas aí, não tem nada dinâmica escrita aí. Entende? Na camada da musicalidade, você extrai dessa visão da partitura as articulações que você tem que fazer, que estão indicadas pelas ligaduras, que estão pautadas naquilo que eu já falei de você ver o contratempo induzindo ali. Então, ó, tem articulações de duas em duas notas. Sabe, esse tirar, desligar, articular de duas em duas quando tem a ligadura, você vai entendendo que isso é uma forma de trazer o contorno melódico. E você percebe uma coisa além. Lá na segunda página dessa música, essa música tem 2 páginas. Na segunda página dela, na segunda pauta, tem a parte B, que é uma parte bem curta, mas que traz um contraste, inclusive um contraste harmônico. E é uma frase diferente da que estava sendo tocada até agora. Então você percebe que ali é um momento de contraste melódico. Então você evidencia esse contraste. Não é à toa que quem fez o arranjo, ou talvez o próprio Schumann, colocou a dinâmica nessa segunda frase, ali na segunda pauta, no segundo compasso, colocou uma sugestão de dinâmica mezzo forte, meio forte. É para trazer um contraste ao que estava. Tá vendo? E isso já acaba lá na terceira pauta, no finalzinho, no penúltimo compasso da terceira pauta, isso acaba porque volta o tema. Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Si. Voltou e já volta mais suave. Então você percebe na camada da musicalidade, você está analisando a forma da música toda. E aí, antes de tocar, você já tem ideia do que você tem que esperar. Ou, inclusive, tocando durante a sua primeira leitura, você também já vai percebendo tudo isso. E na segunda leitura, você já volta buscando esse nível de preocupações que vão trazer um resultado. Muda muito a sua forma de ter resultados e de se posicionar diante do seu estudo musical. Lógico que você vai demorar muito menos anos para alcançar o resultado técnico que você levaria se você ficasse apenas focado nas questões técnicas. Porque você vai ter que pensar nas questões técnicas, na camada técnica. Não pode deixar de lado. É super importante. Você vai ter que ter as mesmas preocupações que você teria inicialmente. Como que eu seguro o arco, como que eu tiro o melhor som possível, que posição que eu faço, como que eu não vou tremer, enfim, todas as questões técnicas necessárias você tem que pensar. Só que você vai acoplar elas em todos os exemplos que eu dei agora há pouco de como extrair o melhor dessa música. E veja, tudo que eu falei aqui são coisas que eu extraí dessa música. Cada música, cada estudo, cada repertório musical tem o seu leque de oportunidades, de informações musicais que são essenciais que nós consigamos extrair para que a gente se aproprie dessas informações e transforme elas num resultado sonoro. Quem senta para escutar a gente nem imagina tudo isso que a gente pensou, tudo isso que a gente tem consciência. Mas quem senta para escutar a gente se arrepia, gosta,
curte, sente um alto astral, se contagia com a música, porque quando você tem a capacidade de fazer um escaneamento, como eu te mostrei aqui, e extrair todas essas informações, você toca de maneira diferenciada. A sua sonoridade é outra e em bem menos tempo. Então, se eu tivesse que te trazer um resumo, Dani, como que eu posso resumir então um passo a passo para que eu comece já a mudar a minha forma de me posicionar na música e ser mais eficaz, para aprender música de forma mais eficaz mesmo? Lembra que você não pode apenas nutrir o teu conhecimento técnico, você tem que nutrir o teu conhecimento musical, você tem que estudar, emergir dentro de uma forma de estudo musical, não de teoria pura e simples, desconectada com a prática, não, mas também uma teoria que te possibilite vivenciar tudo isso no corpo, educar o teu ouvido, sensibilizar o teu olhar, o teu ouvido, o teu corpo, para que depois, quando você vai estudar, você reconheça tudo isso que você estudou num raio-x, num escanear que você faz na música e identifica na camada rítmica o que é essencial, o que nessa música é essencial eu prestar atenção, o que na camada melódica tem aqui por trás e na camada harmônica. O que eu vou extrair da camada harmônica? E na camada da musicalidade? Lembrando que a camada da musicalidade se refere ao que nós fazemos para transformar música em arte, para trazer uma interpretação bacana, uma interpretação legal, gostosa de ouvir, uma sonoridade bonita. Então, na parte da musicalidade, nós vamos conectar o nosso conhecimento das outras camadas e buscar um som para isso, um som melhor. Isso que se refere à camada da musicalidade. E como que eu me preocupo com as questões técnicas para amarrar todas essas outras questões que foram essenciais nessa música? O passo a passo é: nutre a tua habilidade musical, conecte ela com a tua vivência prática, comece a se posicionar diante do repertório que você estuda, investigando esse repertório, identificando. Lógico que você vai fazer isso de forma gradativa, porque você vai nutrir a sua habilidade musical também de forma gradativa. Você não vai aprender tudo de uma única vez. Não dá. E nem deve ser tudo de uma única vez, porque se for tudo de uma única vez, você passou tudo meio por cima, não educou o ouvido, não educou o corpo, não deu tempo para você assimilar essas questões. Você passou meio por cima. E quando passa meio por cima, você não reconhece isso nas músicas. Então, a sua habilidade musical vai ser nutrida aos poucos, seu conhecimento musical, ele vai crescendo aos poucos. Mas conforme ele vai crescendo, você já vai identificando algumas coisas no repertório que você toca. Você tem que fazer esse exercício de identificar coisas no repertório que você toca. Quando você está estudando, olhar. Não se preocupe com o que você não vai reconhecer. O que você não conhece, você não reconhece. Você não vai reconhecer tudo de uma única vez. Mas uma vez, o que você já estudou, uma vez que algo já é conhecido, você reconhece ele na partitura. E aí você antecipa, você prevê, você tem um estudo musical que você prevê coisas. E não apenas você volta para corrigir porque o seu professor te falou: ó, falta fazer isso aqui, ó, falta fazer aquele outro. Então você fica voltando para corrigir. Lembrando que o erro não é algo ruim. O fato de você ter que voltar para corrigir é algo natural e próprio de uma evolução, de uma caminhada que vai sendo gradativa. É natural, é normal. Acontece que você pode escolher querer ficar errando mais tempo. E se você quiser, o seu estudo, o seu aprendizado musical não vai ser mais eficaz, ok? Pensa nisso, lembra disso, porque faz muita diferença. Eu demorei muito tempo para ter esse olhar, mas agora ninguém me tira mais, não tem como. É algo que está totalmente incorporado e que faz muita diferença na hora que eu sento para estudar. Show? Espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou, como você acha, como você vê essa forma de entender o estudo musical, de entender a música, de extrair da música todas essas informações. O que você pensa a esse respeito? Você já faz isso? Você já fez isso? Você já começou a fazer? Você começou a aplicar o que você estuda comigo? E você começou a alcançar resultados? Começou a perceber coisas diferentes? Deixa no comentário, eu quero ver de verdade mesmo, porque essa é a sua oportunidade de interagir comigo. Esse é o momento onde a gente senta aqui e eu posso te ajudar a crescer cada vez mais. Então conta comigo, deixa aí e ó,
deixa o seu like, o seu joinha. Se você gostou, curtiu, sentiu que abriu a tua visão e sentiu um norte para começar a caminhar na música de forma diferente, deixa seu like aí. Deixa seu like, porque isso vai ajudar muito com que outras pessoas tenham condições de acessar esse conteúdo e começar a fazer música de forma diferente e crescer também de forma diferente na música, tá bom? Nem preciso falar, que por favor, hashtag compartilha essa aula da tia Daiane, porque a gente se encontra nas próximas aulas aqui do quadro da Sapiência Musical. Combinado? Tá bom, hein? A Vanessa Martins falou, eu tenho dificuldade de ligar a teoria na prática, às vezes só com intervenção de alguém mais experiente. Sim, é normal, mas porque o seu processo de teoria está sendo desconectado literalmente da vivência corporal. Você não está sendo submetida a uma vivência prática do teu estudo teórico. Ele está um estudo muito cerebral, muito conceitual só. Sabe, quando alguém te ensina, contratempo é quando tem uma pausa na parte forte do tempo. Tá. E? Como que eu toco isso? Entende? Aí fica desconectado mesmo, não é bacana. O Wellington José Araújo de Amorim falou, boa noite. Boa noite. Uma magnífica aula. Quando, por exemplo, temos que tocar uma música, ou ele colocou entre parênteses, estudar e não temos partitura, apenas referência auditiva. Tá. Aí você vai ter um trabalho de tirar a sua habilidade que vai ter que estar sendo trabalhada é a habilidade de tirar de ouvido. Aqui é a habilidade da leitura musical. Mas você substitui uma habilidade pela outra e uma vez que você tirou de ouvido, você começa a fazer o mesmo processo de análise, o mesmo processo de extrair, de identificar o que tem na camada rítmica que é essencial. Como o seu processo vai ser por meio do ouvido, essa identificação também é por meio do ouvido. Você vai ter que identificar as questões rítmicas de ouvido, você vai ter que identificar as questões melódicas de ouvido. Você vai ter tirado, mas você, a não ser que você escreva a partitura, aí você vai conseguir ver. Do contrário, você vai perceber de ouvido. Então, é por isso que você tem que ter um processo, essa sua pergunta é ótima, é por isso que nós precisamos ter um processo de educação da habilidade musical, de forma que nós trabalhemos o nosso corpo e o nosso ouvido. Porque se ficar uma educação puramente conceitual no papel, chega nessa hora, não percebe nada. Tudo que a gente aprende de conceito teórico, harmônico, precisa ser vivenciado pelo ouvido. O ouvido tem que perceber isso, tem que realizar isso, entende? Legal. O Joelson Cardoso falou, professora, eu assisto suas aulas e outros mestres no YouTube. Legal. E tenho percebido que é uma tônica a ideia de que a música deve começar dentro da gente e não no instrumento. Se puder, comente sobre isso. Sim, é uma tônica, é um fato. Não existe, não estou reinventando a roda, não. É um fato isso. Grandes pedagogos já trabalharam, já trouxeram a importância de que a música seja vivenciada no corpo. Isso não sou eu que estou reinventando a roda e não estou redescobrindo a América. Isso é uma ideia já corroborada por excelentes pedagogos, por exemplo, como Dalcroze, como Emily Jacques Dalcroze, um importante pedagogo que lá ainda no começo do século XX, ele, dentre outros importantes pedagogos como Kodály, como Carl Orff, como Edgar Williams, já vieram apontar e trazer para a pedagogia musical esse olhar da importância de que nós possamos trazer para o corpo a identificação, o aprendizado, o ensinamento musical, para que seja sensibilizando a nossa escuta, o nosso ouvido. Isso é um fato. Por isso que uma boa educação musical tem que ser essa que te propicia isso. A partir deste conhecimento, você pode analisar se a educação que você está tendo é uma boa educação musical ou não. Porque, infelizmente, ainda que esses pedagogos, esses importantes professores já vieram apontar esse caminho no começo do século XX, nós temos que lembrar que século XX é século passado, tá? Nós estamos no século XXI, mas ainda é bem próximo de nós, mas nem tanto, já passou 100 anos. Ainda assim, nós temos uma educação musical complicada no Brasil. Não só no Brasil, né? Mas eu digo no Brasil porque eu conheço aqui. Então, ainda assim, como toda a situação da educação no país, né? Ainda assim, nós vivenciamos formas de ensino musical deficitárias, atrasadas,
que não têm um bom preparo pedagógico. Por quê? Porque esses professores não foram bem capacitados, eles não tiveram acesso a uma boa educação musical. Ou seja, porque eles não sabem, é por isso que eles não dividem uma forma de educação melhor. Porque se eles soubessem, eles iriam dividir, eles iriam te trazer esse conteúdo. É que eles não sabem, entendeu? Então nós temos essa importante missão e contribuição de ajudar a subir o nível da educação musical para que caia por terra de vez essa ideia de que música é algo que depende de um talento nato, de um dom pronto, de algo que só alguns têm, porque esse tipo de discurso está atrelado a esse tipo de ensino musical que não vê a importância de possibilitar o acesso da música para todo mundo e de conduzir esse acesso da forma que ele seja realmente construtivo. Então, quando nós não temos esse tipo de estudo, você justifica o fracasso do teu aluno pelo fato de que ele não tem talento. Tá bom? Lembrando que se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, eu te convido a pular para lá, porque eu vou te avisando sobre a hora que começa a live lá, eu mando as partituras lá. Então é sempre mais uma forma mais firme de você ser avisado, de não perder conteúdos que a gente vai trazendo para o canal. Tá bom? Pula para o nosso grupo Evoluindo na Música, que tá lá no site, que também tá lá no site www.posstocar.com.br. Você instala um Telegram aí no seu celular, se é que você não tem, né? O Telegram é tipo um WhatsApp, ele só tem alguns recursos melhores, que é tipo assim, não limita a quantidade de pessoas, pode entrar quantas pessoas quiser, por isso que a gente faz no Telegram. Aí você pula pro Telegram e aí vai recebendo os meus contatos, os meus avisos lá, tá bom? Fui! Tchau! Boa noite pra todo mundo!